Olá pessoal, tudo bem? Muito bom estar aqui com você nessa aula de hoje. A gente vai conversar nesse vídeo a respeito do intestino delgado. Mais especificamente, a gente vai falar sobre a sua microscopia, tá? Então, se você quiser conhecer mais a respeito desse órgão, esse órgão gigante que temos, ele tem aproximadamente 5 metros de comprimento, segue com a gente no vídeo. Vamos para o quadro então, olha aí. O intestino delgado, como eu falei, é um órgão que tem aproximadamente 5 metros de comprimento e ele é separado em 3 regiões, chamadas duodeno, jejuno e íleo, ok? Representados aqui no esquema em amarelo. Então aqui a gente pode ver, olha só, o estômago, que foi abordado em outro vídeo nosso, e destacado em amarelo o intestino delgado, e posteriormente, vamos falar num próximo momento, sobre o intestino grosso, tá? A microscopia do intestino grosso, certo? Mas hoje, então, a sua porção inicial é o duodeno, vai ser abordada na aula de hoje, assim como o jejuno e íleo, certo? Olha só, o intestino delgado apresenta, assim como o estômago, algumas camadas que são comuns ao longo do trato digestório. Você lembra quais são essas camadas? Mucosa, submucosa, camada muscular e camada serosa, ok? Vamos destacar essas camadas aqui no nosso esquema. Veja só, temos aqui a região que é chamada de, essa região é denominada mucosa, ok? M de mucosa. A mucosa apresenta subcamadas, no caso, epitélio, lâmina própria e muscular da mucosa. São as 3 subcamadas encontradas nessa camada maior que é a mucosa intestinal. Certo? Abaixo dela tem-se a camada denominada submucosa. Posteriormente, a camada muscular e a camada serosa. Ok? Ao longo do vídeo, então, vamos comentar sobre os detalhes microscópicos dessas camadas. Vamos embora, olha lá. O epitélio, então, corresponde a um epitélio glandular. Da mesma forma que vimos que no estômago existia um epitélio glandular, nós também percebemos a sua presença aqui ao avaliarmos as lâminas, de intestino delgado. Ok? Esse epitélio glandular é formado por diferentes tipos de células que serão abordadas já já, ok? Mas antes disso, temos que comentar a respeito das especializações que acontecem ali no intestino para aumentar a sua área. Acredito que você já ouviu falar numa especialização chamada de microvilosidade. Ela aumenta a área da membrana plasmática para que ela exerça suas funções, correto? Agora, existem outras especializações também para aumentar a área, mas não de uma célula, e sim de um tecido todo, que é o que a gente vai ver agora. Ao longo do intestino delgado, são encontradas essas projeções da lâmina própria, revestidas pelo epitélio, que são chamadas de vilos. Tem-se aqui, então, uma especialização que é chamada vilo. Portanto, esse vilo, sinônimo de vilo, é vilosidade, tá? Não são as microvilosidades, ok? As microvilosidades estão aqui na célula que a gente vai falar já já. Então, os vilos ou as vilosidades são formadas pelo epitélio e pela lâmina própria, ok? Esse epitélio contínuo forma projeções que compõem o vilo, mas ele forma reentrâncias na lâmina própria que vão originar glândulas. Olha só. Então, também há a presença de glândulas, no epitélio intestinal. Por isso ele é um epitélio glandular. As glândulas, como você pode perceber aqui pela sua morfologia, são classificadas como glândulas simples tubulosas, ok? O ducto é único e o formato do adenômero é como um tubo, ok? Então,
Então essas glândulas são também chamadas de glândulas de Lieberkühn, ou glândulas intestinais, apresentam essa disposição. Bom, abaixo, esse epitélio, então, é formado por diferentes tipos de células. E aqui a gente tem justamente a morfologia desses tipos de células. Vamos falar um pouquinho sobre elas agora. Olha lá, essa primeira célula representada é a célula encontrada nas vilosidades, nas vilosidades, e também na porção inicial das glândulas intestinais. Ela é chamada de enterócito. Enterócito. O enterócito está representado ali, é uma célula cilíndrica que apresenta as microvilosidades na sua superfície apical. Ok? Então, estas sim são as microvilosidades, que aumentam a área da célula, a área da membrana, 20 vezes. Tá? As vilosidades aumentam a área do intestino em 10 vezes, correto? E agora, esse enterócito é especializado na absorção de moléculas, na secreção de outras moléculas, ele contém enzimas no seu glicocálice para vai fazer a digestão de outras moléculas, então ele tem uma série de funções, ok? Algumas dessas células dos vilos e ficam mais na superfície das glândulas são as células, então, chamadas de enterócitos. Outras células encontradas ali são essas células caliciformes, representadas aqui, ó, caliciformes, células caliciformes, estão representadas ali. São células especializadas na secreção de muco, de uma glicoproteína chamada mucina, que vai revestir todo o epitélio, toda a mucosa intestinal. Ok? Ó, então vai ficar aqui, ó, muco secretado pelas células caliciformes. À medida que a gente vai passando do duodeno pelo jejum até chegar no íleo, a frequência dessas células caliciformes vai aumentando. Então o corte histológico da porção final do intestino delgado, que é o íleo, vai apresentar no microscópio mais células caliciformes do que um corte feito no duodeno, que é a parte inicial desse intestino. Tá? Então a função da célula caliciforme é promover a produção de muco. Certinho? Além disso, são encontradas também no epitélio, agora no epitélio glandular, nessa região da glândula intestinal, essas células que são denominadas células de Panet. Vou colocar aqui a representação, vou deixar a glândula, célula de Panet. Escreve Panet. Essas células contêm grânulos, vesículas, que armazenam muitas enzimas, como, por exemplo, uma enzima chamada lisozima, outra enzima chamada defensina, que são enzimas liberadas para promover a destruição de bactérias intestinais, okay? Ou bactérias patogênicas. Portanto, essas enzimas presentes nos grânulos dão a essa célula uma coloração acidofílica quando vista ao microscópio. Então elas vão ser coradas pelo corante eosina e vão ficar rosas, ok? Durante a sua coloração, então, vai haver a impregnação de um corante ácido, no caso, a eosina, fazendo com que elas fiquem rosas. Elas são localizadas mais no terço medial para a base da glândula. Tá? Também são encontradas ali células-tronco, que são células, também pode ser chamadas células-fonte, importantes para promover a regeneração desse epitélio intestinal, assim como a transformação em outras células, né? E também existem as células enteroendócrinas. Células enteroendócrinas. Essas células enteroendócrinas apresentam diferentes moléculas armazenadas em grânulos. A gente comentou a respeito dela quando falamos das glândulas do estômago, as glândulas gástricas, né? E elas apresentam então grânulos contendo
histamina, serotonina, né, gastrina. Existe uma série de células diferentes ao longo do trato digestório, uma grande variedade encontrada aqui no intestino delgado, ok? E que secretam principalmente a serotonina. Ela é uma altacoide, uma molécula produzida pelo próprio organismo, importantíssima para exercer muitas funções ali, tá? Por exemplo, essa serotonina produzida pelas células enteroendócrinas vão para o sangue e vão ser incorporadas nas plaquetas. Então as plaquetas têm muita serotonina que vão participar do processo de coagulação, mas elas não produzem a serotonina, elas vêm daqui, tá? 80% da serotonina encontrada no nosso organismo é produzido no intestino delgado, tá bom? Células enteroendócrinas, beleza? Então, temos esses 5 tipos de células encontradas no epitélio intestinal, perfeito? Abaixo desse epitélio, o que temos é a lâmina própria. A lâmina própria é formada de tecido conjuntivo frouxo. É um tecido muito vascularizado para poder absorver esses vasos sanguíneos, esses nutrientes, né, que são absorvidos ali no intestino. É uma lâmina própria muito inervada, ok? E também apresenta muitos vasos linfáticos, que vão ser responsáveis pela absorção de colesterol, a absorção de lipídios, né, de ácidos graxos, resultantes da digestão. Ok? Abaixo dessa lâmina própria é encontrada uma camada muscular que pertence ainda à camada mucosa. É chamada muscular da mucosa, formada por musculatura lisa e quando contraída, estimulada por aquela inervação que a gente falou anteriormente, vai promover a mistura do alimento, tá? Vai continuar promovendo a mistura desse alimento. A submucosa é a camada posterior. Submucosa também formada de tecido conjuntivo frouxo. Nessa região é muito vascularizada, muito inervada, também apresenta vasos linfáticos. E aqui existe uma característica histológica importante, diagnóstica, para a gente saber qual é a região do intestino delgado que está sendo mostrado na lâmina. No caso, a presença de glândulas nessa região, nessa camada submucosa, vai sinalizar para a gente que se trata de um corte no intestino, na porção anterior do intestino delgado, no caso, no duodeno. Então, o duodeno apresenta na submucosa glândulas, ok? Glândulas ramificadas e tubulosas que vão liberar o seu conteúdo nas glândulas intestinais, tá? Essas glândulas são chamadas de glândulas duodenais, porque são encontradas só ali, ou glândulas de Briner, ok? São os nomes delas. A função que essas glândulas apresenta é a secreção de muco. Então, ó, esse muco secretado pelas glândulas de Briner vão ajudar a compor aquele muco secretado pelas células caliciformes, para revestir e envolver a mucosa intestinal. Ok? Esse muco que é secretado aqui é um muco alcalino. Ela é encontrada no duodeno, lembra? É um muco alcalino básico, para poder neutralizar a acidez do alimento que acabou de passar pelo estômago. O pH do estômago é aproximadamente 2, ok? Então, é um pH muito baixo, é muito ácido e ele lesa essa mucosa duodenal. E para haver a sua proteção, então, tem que ocorrer a secreção desse muco alcalino, esse muco bem básico. Quem faz isso, então, são as glândulas, é a glândula de Briner, ok? Representadas aqui devido a um corte transversal, tá? Mas ela tem uma porção tubulosa. Classificação: glândulas ramificadas tubulosas, ok? Essa é a classificação das glândulas de Briner. Abaixo dessa mucosa dessa submucosa é encontrada uma camada muscular. Essa camada muscular é formada por 2 subcamadas, diferentemente do estômago, que eram 3 subcamadas. Aqui são 2 subcamadas.
é a camada interna, mais próxima da luz do tubo, e a camada externa. A interna é circular, e a externa é longitudinal. Ok? Circular interna, longitudinal externa. São camadas musculares cuja contração é promovida e estimulada pela inervação que chega até aqui. E essa inervação é encontrada justamente entre as camadas musculares. Forma-se um plexo nervoso, que é chamado de plexo mioentérico, ou plexo de Auerbach. Okay? Vamos secretar então moléculas que estimulam a contração das células musculares lisas. Uma dessas moléculas é a serotonina que a gente viu. Tá? Então a serotonina pode ser produzida pelas células do epitélio intestinal, mas também pode ser produzida por neurônios, no caso aqui encontrados na musculatura, tá? Na musculatura intestinal. A camada que vem posteriormente é a camada serosa. Se é serosa, você tem que gravar isso, é composta por um tecido conjuntivo frouxo e revestida por um epitélio simples pavimentoso, que é denominado mesotélio. Então a serosa é formada por tecido conjuntivo frouxo e por um mesotélio. Ok? Desse modo, temos aqui a representação do corte do intestino delgado, tá? Que apresenta algumas peculiaridades dependendo da região desse corte. Então, por exemplo, um corte feito no duodeno vai apresentar essas glândulas na camada submucosa. Tá lembrado do nome delas? Tá? Tem essas glândulas e, além disso, esses vilos são maiores e mais alongados. À medida que vai se aproximando do íleo, eles vão ficando mais finos e menores. É uma outra diferença morfológica em relação ao íleo, ao jejuno e ao duodeno. Tá? Outra diferença morfológica importante é que, quanto mais próximo da porção final, quanto mais próximo do íleo, na submucosa vão ser encontrados aglomerados de linfócitos, células do sistema linfático, sistema imune, agrupadas ali. Isso pode ser encontrado tanto na submucosa quanto na lâmina própria. Ok? Essas regiões, que são conjuntos de leucócitos, conjuntos de linfócitos e macrófagos e outras células, são chamadas de órgãos linfóides secundários. São chamadas de placas de... São chamadas de Gout. Gout, ok? Elas são chamadas de Gout, tecido linfóide associado ao intestino. Perfeito? Nós teremos um outro vídeo para poder falar dessas estruturas importantes ali. Então, repetindo, quanto mais próximo ao íleo, porção final do intestino delgado, aumenta-se a frequência desses tecidos linfóides associados ao intestino. Combinado? Joia? Espero que você tenha gostado, curtiu a aula, dá o seu like aí no vídeo, né? Manda para os seus colegas da sua turma esse vídeo, o link desse vídeo. Escreva os seus comentários, eu vou responder os seus comentários. Se tiver dúvida, pode escrever aí. E a gente vai, então, incorporando, tornando esse canal mais forte, tornando o seu conhecimento mais encorpado. Correto? Vamos junto, então. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!